Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar das soluções, mas vamos trabalhar diluição e mistura de soluções com o mesmo soluto. Diluir é diminuir a concentração de uma solução pela adição de um solvente a uma solução mais concentrada para a obtenção de uma nova solução menos concentrada, ou seja, mais diluída. Nós fazemos isso normalmente quando preparamos um suco, por exemplo, a partir de um suco concentrado. Um rótulo de suco concentrado, suco de garrafa, por exemplo, aparece que para cada 3 copos do suco concentrado, você pode adicionar 5 copos de água. Este é um exemplo de diluição. Então, nós temos uma solução inicial com uma concentração maior. A partir da adição de um solvente, que no geral é água, essa é a ação da diluição, nós obtemos uma solução final onde há um aumento da massa da solução, porque você aumenta a quantidade de solvente. No entanto, a massa do soluto permanece a mesma. Então, é importante destacar que em uma diluição, a quantidade de soluto nunca se altera, ou seja, a quantidade inicial de soluto sempre será igual à quantidade final de soluto. Cálculo de concentração da solução final. A massa de soluto é a mesma no início e no final da operação. O que é alterado é a massa de solvente, ou seja, a massa de água que está presente na solução final, já que a diluição é a adição de solvente. O que nós podemos fazer? Concentração é igual a massa sobre volume. Nós podemos reescrever a equação em função da massa. A massa do soluto, então, vai ser igual à concentração inicial vezes o volume inicial. Para a solução final, a massa do soluto vai ser concentração final vezes o volume final. Já que a massa do soluto não se altera, nós podemos igualar essas equações, obtendo ao final concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. Numa mistura de soluções de mesmo soluto e mesmo solvente, nós vamos obter uma solução final com uma nova concentração. Por exemplo, nesse caso, nós temos duas soluções de NaOH com o mesmo volume, por uma coincidência, não necessariamente precisaria ser de mesmo volume, mas é o mesmo soluto com quantidades diferentes. Logo, teremos concentrações diferentes. Então, se no começo nós tínhamos duas soluções, uma com 30 gramas de NaOH, outra com 50 gramas de NaOH, ao final nós teremos 80 gramas de NaOH, porque é o somatório da quantidade de soluto dessas duas soluções. E o volume final também é o somatório dessas duas soluções. Então, se eu tenho 1 litro de cada solução, ao final eu terei 2 litros. E a concentração será massa do soluto dividido pelo volume de solução. 80 gramas de NaOH divididos pelo volume final, que são 2 litros. Ao final, eu tenho 40 gramas por litro. Assim, a solução final da mistura possui quantidade, número de mol ou massa do soluto igual à soma das quantidades que foram adicionadas inicialmente. O volume final da solução é o somatório dos volumes das soluções iniciais. É sempre importante destacar que, para essa solução final, a concentração vai ser uma média das concentrações das soluções que foram misturadas. Então, para a solução 1, eu tenho uma solução que é 30 gramas por litro, a concentração. Para a solução 2, eu tenho uma solução que tem uma concentração de 50 gramas de NaOH por litro de solução. A solução final tem uma concentração cujo valor está entre os valores das soluções 1 e 2.
Não pode ser um valor menor do que 30 gramas por litro e também não será um valor maior do que 50 gramas por litro. É um valor intermediário, o valor da concentração da solução final. Mistura de soluções de solutos diferentes, mas que não reagem entre si. Por exemplo, no soro caseiro, nós temos uma mistura de NaCl e açúcar em água. Se nós pegarmos uma solução de NaCl e misturarmos a uma solução de 0,4 mol de sacarose por litro, nós teremos ao final uma solução que contará com 0,2 NaCl e 0,4 mol de sacarose em 2 litros de solução. Como eles não reagem entre si, essas concentrações vão ser calculadas de forma distinta, separadamente. Só que nessa solução final, a concentração vai ser menor porque eu estou aumentando o volume da solução. Então, para o NaCl, serão 0,2 mol divididos por 2 litros, que é o volume final da solução. Logo, eu terei uma concentração de NaCl na solução final de 0,1 mol por litro. Enquanto para a sacarose, eu terei 0,4 mol de sacarose dividido pelo volume final da solução, que é 2, obtendo ao final uma concentração de sacarose na solução final de 0,2 mol por litro. Atenção! Na solução final, há uma mistura que possui uma quantidade, número de mol e massa dos solutos vai ser igual às quantidades que foram adicionadas inicialmente. Então, a massa do soluto não muda, ou dos solutos não mudam. No entanto, o volume final da solução é o somatório dos volumes das soluções iniciais. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Beijinhos!